Ok? Neste momento, vamos falar sobre o capítulo número 2. E o capítulo número 2 fala um pouco sobre Identity Management, ou em português, gestão de identidade. Vamos lá ver quais são os pontos principais da gestão de identidade. Bem, aqui nesse capítulo fala-se um pouco sobre internal and external ID stores, ou seja, internal and external ID stores. Do ponto de vista da gestão de identidade, esse é um ponto fácil de se compreender. Por quê? Porque interno é a autenticação baseada em informações que o próprio WISE já possui. Por isso é que a autenticação é interna. E já a externa quer dizer que a forma de autenticação e da autorização de um determinado acesso é feita por terceiras fontes, né? Entre elas temos a mais comum, que é o Active Directory, tá? O Active Directory é algo que cumpre com o padrão X.500, ou seja, o padrão em árvore, em que em cima temos um ponto principal, que é o root, e depois esse root tem ramificações, tá? Em que existe uma relação mútua entre os childs, que são os filhos, com o root, que também existe uma relação mútua entre os childs, que são os filhos, com o root. Vamos supor que aqui no root temos um domínio, e o nosso domínio é cisco.com. Quer dizer que o sufixo dos filhos vai ser o cisco.com. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, podemos ter support.cisco.com, e aqui do lado direito podemos ter um outro aspecto que faz parte desse sufixo. Por exemplo, netacad, né? netacad.cisco.com, tá? Então, esta é a forma como o AD está constituído. Após falarmos sobre AD, é importante também falarmos sobre certificados, porque aqui existem três meios importantes quando se fala de autenticação. É que a pessoa, para autenticar-se, é importante que ele tenha algo, portanto, que cubra três aspectos. Primeiro, tenha something you know, pois something you are, then something you have. Uma autenticação forte tem que cumprir esses três aspectos. Something you are, something you know, something you have. Algo que você saiba. Aqui podemos dar exemplo do que mais usamos, que são as passwords. É o que você sabe, porque havias definido previamente. Something you are, podemos dar exemplo de algo como impressão digital, biométrica, ou então facial ID, que tem nos telefones mais modernos. E something you have é, por exemplo, um cartão ou um badge que te permite aceder a um determinado dispositivo, tá? Normalmente na comunicação, usando o cartão, faz-se uso dos certificados. É importante que o certificado que o computador tem seja um certificado válido. Daí entramos no conceito de
Certificate Authority, ou autoridade de certificado, e outra coisa aqui é Authentication Server. Normalmente, quando nós falamos de Authentication Server, estamos a falar diretamente do WISE. Estamos a falar do WISE, né? O cliente é o computador, mas o computador vai perguntar no WISE se pode autenticar ou não. E o WISE, por sua vez, vai usar uma External Store. Caso vai ser um Certificate Authority que o WISE reconhece como sendo um Certificate Authority válido, tá? E é importante que quando o WISE vai buscar informações do certificado de um determinado computador ou certificados relacionados com um determinado cartão, ele vai checar por alguns aspectos específicos, entre eles a validade, cor e data de emissão e data em que vai expirar. Outra coisa é a data em que o certificado, que estamos a falar de certificado, atenção. Outra coisa é a data, é saber se o certificado foi ou não revogado. E para isso temos algo que é o Certification Revocation List. Hoje vai consultar essa lista de certificados que foram revogados. Se o certificado do cartão ou do computador não tiver sido válido, automaticamente vai barrar a comunicação que está a tentar acontecer. Para fazer-se uma requisição eficaz dessa lista de revogação de certificado, usa-se um protocolo que é o OCSP, que é Online Certificate Status Protocol. Tá? Desse modo, temos uma informação atualizada a respeito do certificado. Então aqui já falamos sobre alguns aspectos importantes. Internal e External ID Stores. Falamos um pouco sobre a estrutura do Active Directory, que compra um padrão que é o X500. Ao nos autenticarmos, para que possa-se cumprir o Multi-Factor Authentication, tem que ter pelo menos 2 desses 3 aspectos. Algo que nós saibamos, algo que nós sejamos e algo que nós tenhamos. Existe um outro aspecto que é o One-Time Password, né? Que é, além de inserir a password, tem alguns canais em que, ou alguns aplicativos que de tempos em tempos te geram uma série de números que tens que inserir, né? Muitas vezes o Multi-Factor Authentication é colocado ao lado, Multi-Factor Authentication é colocado ao lado do OTP, tá? Que é a geração do One-Time Password. Tá? Então, isso tudo está incluído nestes 3 aspectos de autenticação. E por fim, falamos um pouco sobre certificados. São Authentication Server, no caso é o WISE, que normalmente vai consultar um Certificate Authority que ele reconheça como sendo válido. Existem vários Certificates Authority, mas como é comum encontrarmos mais Certificates Authorities, né? Se for numa rede, numa intranet, vai ser um servidor Windows. E se for um público, temos aqueles que já são muito conhecidos, como o GoDaddy, entre outros. Tá? E outro aspecto importante é a autenticação dos guests, dos convidados. São 2 aspectos importantes que não são temas que são cobertos de forma exaustiva, que são o Salmo. A descrição de cada uma das siglas leva tempo, que é para pegarmos muito bem, mas ele é basicamente Assertion Language, que é um sistema em que usa o XML, baseado no XML, em que o Service Provider, que é a página que nós queremos aceder, consulta
antes de permitir um usuário o Identity Provider, né? Tem uma página de terceiros. E depois, com base nessa informação, nesse acesso que o Identity Provider nos deu, é que ele vai autenticar e também autorizar um determinado usuário. Tá? Outra coisa é o Guest Login, using the Social Login. Autenticação baseada numa rede social que, de momento, a data em que foi escrito o livro da Cisco, é apenas usado apenas o login do Facebook. Tá? Esse é um pequeno resumo daquilo que foi nosso capítulo 2.